agora que você já percebeu como mais ou menos funciona esse povo, esse crente Judas, nós vamos ver na Bíblia, como é que Jesus o repreendeu. E a partir daí a gente começa a entender o porquê que os crentes esquerdistas são muito voltados para o trabalho social, para os penduricários, para o bolsa isso, bolsa aquilo outro, para o salário de miséria, de fome, para manter o povo na miséria, na dependência. Por que esses crentes são assim? Vamos ver o que Jesus falou acerca de Judas. João capítulo 12, verso 1 ao 8. Nós vamos ler a história. E o que aconteceu ali naquela história? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos, ou seja, Jesus fez um grande milagre, e agora ele voltou naquela cidade para visitar o seu amigo, e obviamente, haveria multidão. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, quem? Judas Iscariotes. Oh, que homem bom! Que homem social! Que coração desse homem! Que coração voltado para os pobres, os necessitados. Que homem visionário. Que homem que... Por que, em outras palavras traduzindo, por que essa mulher quebrou 200 bilhões? Por que a gente não pega e faz dos pobres? Por que a gente não faz uma PEC? Mas a mesma coisa, a mesma fala. Olha o que Simão vai dizer. Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Coitadinho dos pobres. Os pobres são tão famintos. Eu choro por causa dos pobres. Porque os pobres, pobres. Toda vez que você vê um crente, ainda mais tesoureiro, ainda mais gente voltada, começa a chorar muito, fazer lágrimas de crocodilo, porque tem que fazer para os pobres. Toma cuidado. Ora, ele disse isso, e aí João complementa. Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque a gente já conhece essa laia, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que dali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a. Jesus falou, deixa essa mulher. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Por isso que a gente foca em Jesus. Mas Eliel, precisamos cuidar dos pobres? Já falei e repito. Primeira missão da igreja na terra não é fazer caridade, não é cuidar do homem físico, mas do homem espiritual e emocional. Foi o que Jesus fez enquanto esteve aqui. Esse papo de Jesus social é mentira, não é bíblico. Todas as vezes que Jesus fez um milagre foi para um propósito, tinha um objetivo. Sempre. Nunca foi em vão, sempre tinha um porquê. Lembra do pedido de Jairo para ir ter com a sua filha? Num caminho tem uma mulher. Quantos anos a menina tinha? 12 anos. Quantos anos essa mulher tinha o fluxo de sangue? 12 anos. Então não tem coincidência com Jesus. Não há coincidência. A menina, quando nasceu, a mulher teve o problema do fluxo. A menina crescia e a mulher sofria. Aos 12 anos, a menina morreu. E Jesus, ao ir atender o pedido de um pai, ele também curou uma mulher no caminho. Então, Jesus não trabalha em vão, não trabalha com coincidência, é sempre com foco. E quando ele diz, os pobres sempre tereis convosco, ele não está tirando isso da sua cabeça.
Jesus não está falando isso aleatoriamente, não. Se você for lá em Deuteronômio 15, verso 11, o Pai, o próprio Pai, Deus, Yahvé, ele é quem disse essas palavras para Moisés. Está escrito. Aí você acha, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Nunca deixará de haver pobre na terra. Portanto, todos os partidos que focam em alimentar os pobres, eles sabem que tem uma gama enorme de votos a serem conquistados. Porque nunca deixará de ter pobre na terra. Nunca! Enquanto esse mundo for governado por homens, nunca deixará de haver pobres na terra. Ah, Eliel, mas aí você está dizendo, entrando em contradição. A Bíblia mostra em Apocalipse que o anticristo vai erradicar a fome no mundo. Ele vai erradicar a fome, mas não vai deixar de ter pobre. Verdade ou mentira? Sempre vai ter gente mais poderosa e menos poderosa. Sempre vai ter gente mais influente e menos. Gente que vai estar ao lado do anticristo no governo e gente que vão estar sendo governada. Não tem como todo mundo governar. Então, pobre sempre haverá. Miserável é outra história.